Fala pessoal, tudo bem? Então, para esclarecer a dúvida de muitas pessoas, a gente resolveu fazer esse vídeo que acreditamos que vai te dar uma visão maior sobre a área industrial, né? Onde as pessoas se perguntam o seguinte: vou precisar de todo este conhecimento na área industrial, né? Tenha isso em mente, né? Imagine que você se formou em alguma área específica, tá? Técnica ou superior de qualquer área que você possa imaginar, tá? Você tem que se fazer algumas perguntas, tá? Primeiramente, você sabe em qual empresa irá trabalhar? Isso está relacionado ao seguinte, tá? A não simplesmente a sua indicação para uma empresa, mas se uma outra empresa te oferecer uma oportunidade melhor e condições de trabalho melhor, obviamente você vai optar por esta, né? Então, na verdade, a gente não sabe em qual empresa iremos trabalhar, tá? Então, a resposta é não. Depois, você sabe em qual setor irá trabalhar? Por mais que uma empresa te contrate, tá? Que você tenha ali no seu registro, na sua carteira de trabalho, uma determinada função, não significa que a empresa vai te contratar e colocar você necessariamente naquela função. Você é um engenheiro mecânico, não significa que você vai trabalhar na área de mecânica. A área é muito vasta, você pode ser um engenheiro mecânico e trabalhar com projetos, tá? Você pode ser um engenheiro mecânico e trabalhar com controle de estoque, no almoxarifado, enfim, o campo é muito vasto. Então a resposta também é não. Você sabe qual função irá desempenhar? Não, obviamente que não. O seu contratante, aquele que está recrutando você, é ele que vai te direcionar para a função que ele quer que você exerça, né? Não necessariamente porque você tem alguma qualificação, você só pode trabalhar naquela área, ainda mais nos dias de hoje, né? Então, eu vou te dar um exemplo prático, tá? Que eu vivi na pele. Eu trabalhei durante um bom tempo na indústria de construção naval e uma empresa que eu trabalhei, ela desenvolveu um programa para engenheiros trainee, tá? Que ela chamava de Programa de Desenvolvimento de Engenheiros, tá? Onde se era oferecido oportunidades para novos engenheiros recém-formados ou aqueles também que tinham pouca experiência na área industrial. Na época, o salário era de aproximadamente R$ 8.000, um excelente salário para um engenheiro trainee, tá? E como que funcionava? Então a empresa pegou diversos engenheiros de diversas disciplinas, tá? E ela distribuiu esses engenheiros nos diversos setores da empresa, tá? Então, eu não lembro ao certo a quantidade de engenheiros, eu não lembro se eram 10 ou se eram 12 que foram contratados inicialmente, mas eu até simulei aqui uma configuração inicial para que você venha entender o que a empresa estava objetivando, né? Então, inicialmente a gente tinha ali um engenheiro mecânico que foi predisposto na tubulação, um engenheiro de produção no almoxarifado, um engenheiro civil no controle de qualidade, um engenheiro de produção lá no setor de soldagem, um engenheiro de segurança do trabalho em planejamento, um engenheiro químico na estrutura. Então o que a empresa fazia? Ela fazia um rodízio desses engenheiros, tá? Aproximadamente ali em torno de 2 a 3 meses. Então, 2 meses depois a configuração já era diferente, tá? O engenheiro mecânico agora estava na estrutura, o de produção na tubulação, o civil no almoxarifado, o engenheiro de produção lá no CQ, o engenheiro de segurança do trabalho na soldagem, o engenheiro químico no planejamento. E esse rodízio se mantinha, tá? 2 meses depois tinha uma nova configuração, 2 meses depois mais outra configuração e assim por diante. Então o que a empresa estava vislumbrando? Ela queria que esses engenheiros trainees eles conhecessem todo o processo, como que funcionava, como que os setores desenrolavam as suas atividades, justamente porque a maior dificuldade que você tem é justamente unir todas as atividades numa só. Então, quando você conhece todos os processos, as dificuldades que cada setor possui, então você consegue dirimir, você consegue reduzir, né, o tempo
desprendido o tempo gasto nas atividades. E, obviamente, tempo é dinheiro, ainda mais numa indústria de construção naval. Você bota aí uma empresa que trabalha com 4.000 funcionários, é muito dinheiro, né, que você está investindo ali diariamente. Então, quando você consegue reduzir, minimizar o tempo gasto nas atividades através da comunicação, porque você conhece todos os processos, o passo a passo, obviamente você acaba fazendo com que o empresário, aquele que investe, lucre mais, tá? Afinal de contas, esse é o objetivo das empresas. Então, o que aconteceu? Vou te dar um exemplo aqui. Foi designado para um módulo que eu trabalhava, que eu fornecia um apoio técnico ao meu supervisor, um engenheiro de produção, só que ele nunca tinha trabalhado na área industrial. Inclusive, ele era professor de uma universidade, tá? Então, ele chegou, como a gente diz na área, chegou cego na área, não sabia absolutamente nada. E o meu supervisor, na época, ele estava muito atarefado, ele estava tomando conta de 2 módulos, né? Então, ele não tinha tempo para se dedicar ao engenheiro trainee. Então, o que ele fez? Ele pegou a atividade que ele deveria desempenhar e passou para mim. Então, eu passei a cuidar do engenheiro trainee. Então, o que nós fazíamos diariamente? Então, logo no início do dia, nós pegávamos as atividades que deveríamos desempenhar ao longo do dia, sentávamos, abríamos os projetos e eu ia instruindo ele passo a passo, né? Como que nós iríamos realizar as atividades, tomar conta das equipes, executar as tarefas, né? Então, nós sentávamos, víamos o que tínhamos que fazer e iríamos para a área. Depois íamos para a área para executar as nossas atividades, tá? Abrimos os projetos, víamos o que tinha a ser realizado. Para quem nunca viu um desenho isométrico, né? Nessa época ele estava na tubulação. Esse aí é um projeto de tubulação, né? E a gente desempenhou essa função. Posteriormente ele mudou de setor, ele foi para outro setor, ele foi para o controle de qualidade, aí depois veio um outro trainee que nós tivemos que fazer a desempenhar a mesma função, mas a empresa visa o seguinte, no final desse rodízio, né, quando todos os trainees passaram por todos os setores, sentam-se todos, né, e fazem ali uma avaliação justamente para que se consiga minimizar o processo de execução. E isso é muito prático, você consegue visualizar isso. Tanto que o primeiro navio que nós construímos, levamos aproximadamente 1 ano. Já o segundo um tempo foi muito menor do que isso, porque o que acontece com esses processos é o seguinte: você vai melhorando a execução do processo, né? E nesse caso, como os navios construídos eles eram praticamente iguais, então você já conseguia antever, né, os problemas que ocorreu no projeto anterior, então você consegue antever e já resolver. Então o tempo que você gasta nessa produção é muito menor. Então, quando nós falamos, sim, que você deve se esforçar para adquirir a maior quantidade de conhecimento possível quando você está fazendo ali um curso técnico ou um nível superior, é porque justamente você não sabe em qual área você vai trabalhar. Então faz-se necessário, sim, que você se dedique em todas as matérias, porque às vezes um pouquinho a mais de conhecimento que você tem é justamente que vai fazer você galgar um cargo melhor dentro da sua empresa. Tá bom, pessoal? Então essa é a nossa dica de hoje. Se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe. Não esqueça de deixar o seu like e também ficar ligado aqui nas próximas questões que iremos colocar, tá bom? Então um forte abraço e até a próxima.